Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mário Fonseca e tem aqui ao meu lado ele. Eu sou o Pedro Hércules e hoje, como sempre no Hidra, vamos conversar com quem cria e cresce na incerteza. Na primeira conversa dessa manhã, Rodrigo Oliveira, CEO e fundador da Green Mining. Bom dia, pessoal. Bom Tudo bem? dia, bem-vindo. Muito Está na bem-vindo, cota. Rodrigo. Valeu. Obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês. Boa. Bom, Ô, Rodrigo, assim, bate-papo, a gente quer entender um pouco como assim que você ganha dinheiro com lixo. Essa é a grande pergunta que eu vou te fazer, a gente vai ter que entender isso aí. E a história é essa, a gente quer conhecer a história da Green Mind, a sua história. Conta pra quem tá ouvindo, o que é? O que que é você Green Mining? faz? Bacana. Bom, Green Mining é uma mineração verde. A gente faz uma analogia com a mineração normal que acontece, né? Que é uma mineração que explora o meio ambiente, que extrai do meio ambiente recursos como petróleo, minério de ferro, minério de areia, e a gente adota um conceito de mineração urbana, que é um conceito já mais conhecido, onde a gente busca recursos nos meios urbanos. Então a gente chamou isso de uma mineração verde, onde eu não tenho que explorar o meio ambiente para colocar os recursos de volta para a cadeia, mas a gente traz tecnologia, e por isso uma startup, Green Tech, Clean Tech, tem vários nomes aí, que busca esses materiais de forma eficiente, forma um pouco mais eficiente. Profissional é um pouco demais, porque o ponto é tecnologia, né? Então a gente traz tecnologia para que esse material seja recuperado em grandes quantidades de forma mais eficiente. Daí que vem a Green Mining, mineração verde. Mas então vocês vão lá minerar nas cidades lixo que pode ser reutilizado, é isso? Exatamente. Então, o que a gente busca são os recicláveis, né, Tá. os resíduos recicláveis, que principalmente os que estavam sendo destinados a aterros sanitários, lixões, córregos, meio do mar, oceano, qualquer lugar qualquer forma que a gente consegue interromper essa ida, interceptar esse material. E é interessante, né? Tem diversas formas de executar isso, só que o que a gente precisava e via muito a necessidade é ter uma eficiência nesse processo, portanto, encontrar aonde esse material é gerado em grandes quantidades e, principalmente, respeitar a mão de obra que está lá. E esse é um pouco de como começa, né, a Green Mining, que vem um pouco de uma dor vista aí durante um tempo. Eu tenho uma empresa de engenharia chamada Frau Consultoria, que trabalha há mais de 20 anos com resíduos sólidos, com projetos. Projetos de resíduos sólidos, projetos de aterro, geotecnia, monitoramento de aterro sanitário, biogás, usina de compostagem, triagem e tudo mais. E isso me obrigava, apesar de eu ser administrador de empresas, né? Então, minha parte é a parte financeira, comercial, RH e tudo mais, não é a área técnica, mas por osmose você acaba tendo que se envolver. Eu acabava visitando muito. Visitei muito lixão, visitei muito aterro sanitário. Na verdade, a cada 15 dias eu estou num aterro diferente, ainda visito bastante. E tem duas realidades muito ruins, né? Que eu comecei a me deparar nesses últimos 10 anos, principalmente. Primeiro, que a gente enterra muito material bom. É surreal. É mesmo. Tá tudo indo para embaixo da terra. Plástico, alumínio, lata, vidro, todo o material que deveria estar sendo recuperado está sendo colocado em aterro. Os números oficiais do SNIS, o número federal, mostra que a gente recicla 2,3%. Né? Não, a gente recicla pouco, mas não tem os catadores, tem a turma que já buscava isso, separa, mas não adianta, não é muito pouco. Imagina, são quase mais de 1 milhão de pessoas, né, que recuperam esses materiais e isso não representa nem parte desses 2,2%, porque grande parte do 2,2% não é o resíduo pós-consumo, né, é o resíduo pós-indústria. Então tem o resíduo da indústria, né, que ele vai para reciclagem, porque a indústria já destina e tal, hoje cada vez melhor, né, os seus resíduos até para não ter gastos com aterro e tudo mais. E esse material é reciclado e tá lindo, tá perfeito e tal, mas ele não é o pós-consumo. O pós-consumo é o que sai das nossas casas, que é o que está pulverizado, que é o que está jogado em qualquer canto, vamos dizer assim. E se a gente tem uma população que nem consegue separar o seu resíduo em casa, então as pesquisas demonstram que cerca de 67% das pessoas nem separam em casa. Entendi. Então, se você pegar o restante que separa, já é bacana. Pô, legal, separa.
infelizmente, aí a parte educacional tem muita separação ainda errada. Eu ia te perguntar. E aí tem um outro problema. Grande parte dos municípios, né, mais de 40% dos municípios do Brasil, não tem coleta seletiva. Ou seja, o cara separa E mistura tudo. e vai pro lixão, vai pro aterro. Ou seja, também não adiantou você... dos poucos engajados, muitos não têm a disponibilidade de uma coleta seletiva. E ainda chega no local de triagem e tudo mais, muito material contaminado, com problemas, e você ainda gera muito rejeito naquele processo. Em resumo, você vai caindo a quantidade de material que faz parte, que consegue chegar numa usina para que vai ser reciclado, e você chega nesses números muito baixos no Brasil inteiro. Então, a grande questão é como a gente melhora esse formato, buscando uma interceptação antes, né, do processo. Porque ele é um processo caro hoje, é muito caro. Né? O caro é separar essa confusão. Catar, aí. coletar, separar, transportar e tudo mais, e ainda você vai ver que tem material contaminado lá dentro. Se esse material... vou fazer o erro, né? Se este copo de plástico aí, ó, tô mostrando aqui, ele for separado na fonte com os plásticos, né? E a gente não colocar café junto, não colocar esse pão de queijinho aqui, colocar o pão de queijo aqui junto comer, e tudo mais. Não, vou comer. Mas se você não coloca isso junto, você não contamina, né, esse material, ele pode ser reciclado. Tá. Né? Se você contamina, ele não pode ser reciclado. Só que a galera vai jogar isso junto, com um monte de lixo dentro, e aí ele vai chegar no local de triagem, ele tem que ser expurgado e vai para rejeito, vai acabar indo para o aterro, para o lixão da mesma forma. Então, o grande problema, é nós separamos muito pouco. Tá. Né? Então, isso é um grande problema. O Brasil separa muito pouco. E é interessante só fazer um paralelo. Você olha para a Europa, Estados Unidos, outros lugares, que estão em níveis de 30% dos Estados Unidos, mas você tem a Europa com mais de 55%, países com 70% de reciclagem. A França, eu lembro quando eu morei lá, menina, ainda reciclava o número da muito. França, é um dos melhores números de vidro é o da França, inclusive. Não, e você pagava multa no prédio se reciclasse errado. Né? Na Alemanha, se o teu vizinho te vê colocando o plástico junto do rejeito ou no lugar do vidro, ele te denuncia e você ganha uma multa. Né? Na França porque também todo mundo, um fiscaliza o outro. Né? Sim. E é cara a multa. Né? E tem que ser, você tem que fiscalizar para fazer o correto, né? Mas aí tem o poder regulador, que é um outro capítulo, um ponto importante. Mas aqui, se a gente está em 2,2, comparando com o que está lá, né, a gente precisa evoluir a separação para a gente poder reciclar esse material. E esse é uma das dores que eu via nessas visitas a lixões e aterros sanitários. E a outra, que essa realmente você sai de estômago embrulhado, você vai ter que ir para psicólogo, psiquiatra, logo no dia seguinte. Cara, a quantidade de gente que tem em cima de um lixão, que tem em cima de um aterro, catando aquele material para tentar tirar algum material que vai ter algum valor para vender para um sucateiro local, conseguir lá poucos reais para sustentar sua família, para conseguir comer, né? Então, muitos desses hoje são escravos da fome, eu coloco. Eles estão tentando sobreviver, né? Eles têm um problema de sobrevivência para se alimentar diariamente e sustentar filhos. Você vê crianças lá, você vê mulher grávida lá, sem EPI, sem nenhum tipo de proteção, pisando até em seringa, né? Então, assim, a gente não respeita, não existe um respeito por essas pessoas que estão lá e esse 1 milhão de catadores que tem no Brasil. Isso vale para todos os tipos, tá? Porque você tem uma média de receita Brasil de R$460, né? Por mês. Eu tô falando de 10, 15 reais por dia para tomar café, almoçar, jantar, viver, sustentar uma família, né? Então, assim, é indigno, né? E onde está o ponto errado do processo? Se você pensa que a gente pega esses materiais, ele vende para um sucateiro local, que vai enfardar, vai vender para um intermediário um pouco maior, que vai vender para uma indústria que resina, que transforma, faz a primeira transformação, o beneficiamento, transforma numa matéria-prima. Essa matéria-prima vai para uma indústria de embalagem. Certo. Porque demandou, olha, o mercado, eu quero material reciclável porque o meu cliente pediu reciclável. Tá. Eu quero colocar material reciclável na embalagem. Quero copo que seja reciclável. E aí, quer uma embalagem do seu produto, bonitão, que seja reciclável. Meu suco orgânico e tal tem que ser no reciclável. E aí, essa embalagem vai para a indústria de bens de consumo, que escolheu ter essa embalagem para falar para o mercado, poxa, olha que bacana, minha embalagem é feita de material reciclado. Pô, do caramba, você está promovendo essa cadeia e tal, e é lindo e sou super a favor. Mas, de onde veio esse material? Cadê a rastreabilidade desse material?
Como você garante que esse material não passou na mão de uma criança? Uhum. Até porque as grandes indústrias, e o que é muito nobre, coloca lá todos os seus contratos, os compliances de garantia que os suprimentos vão ser corretos. Quando a gente olha para a cadeia do virgem, né, do material virgem, você tem grandes indústrias, né, que respeitam toda a mão de obra da mineração de ferro, da mineração de petróleo, quem faz plástico e tudo mais, o alumínio, Você assim por consegue diante. traquear muito melhor. Consegue rastrear, porque são grandes empresas, Sim. multinacionais, Mecanizado inclusive. o processo todo, não tem mão de Exato. obra. Mas tem bastante mão de obra, tem gente pra caramba, Sim, né? sim. Tem lá em Brumadinho. Sim. Mas o ponto é, você tem gente contratada, CLT, para executar um serviço, né? Por que na cadeia da reciclagem tudo bem ter uma pessoa sem EPI em cima de um lixão? É o suprimento, né? É o material que vai fazer a sua embalagem. Você tem a opção de falar assim, não, eu quero um material rastreado, ou tudo bem ter um material coletado por mão de obra infantil? Não é tudo Posso bem, fazer né? um paralelo com, por exemplo, quando você trabalha com floresta em pé e vai pegar uma natura da vida que pega o açaí ou o cupuaçu, que quer garantir que gerou renda local, não destruiu a floresta e tal. É a mesma ideia. Como é que você faz para trás garantir Perfeita que essa reflexão. embalagem é reciclável? Não é só que a cooperativa que me vendeu o açaí era legal, que também quem colheu teve benefício e a floresta ficou em pé. Tipo isso. Exatamente isso. Tá. Você rastreou a sua cadeia de suprimentos para garantir que os itens vêm com qualidade, primeiro, vêm de forma a respeitar a natureza e, principalmente, respeitar as pessoas que estão lá. Eu vim do mercado de indústria, né? Antes de trabalhar com o meio ambiente, eu trabalhei nas indústrias de bens de consumo. Então, eu vim de Natura, Unilever, Suzano Papel e Celulose. E na celulose é muito interessante porque tem uma certificação que hoje está em todos os lugares, que é a FSC, né? Que você é obrigado a respeitar, além da legislação, as pessoas que estão trabalhando lá. Né? É muito importante essa certificação, por exemplo, e ela chata é positivo, tá? Ela é crica de realmente ir fazer, analisar, inspecionar. É sério, né? É séria, né? Para garantir essa rastreabilidade da cadeia. Então, quando a gente olha para reciclagem, né, a gente vem exatamente para executar a logística reversa rastreada de verdade. Né? Rastrear parece uma coisa simples, né? Mas um papel, uma nota fiscal, né, é uma pista que a gente fala, porque o rastro, pela definição de Aurélio, é uma série de pistas. Sim. E não é um item só que você garante que aquele material, ele vem do pós-consumo, 2, ele foi reciclado. Né? Você tem que ter essas duas garantias para dizer que ele é logística reversa. Essa é a grande diferença da logística reversa, são itens do pós-consumo. Uhum. Ou seja, aquele 50% mais ou menos que eu digo que veio da indústria, não é logística reversa. Sim. É reciclagem, mas não é logística Direto. reversa. Uhum. Né? Logística reversa tem que ter passado na mão do consumidor, ter sido utilizado e descartado as embalagens de uso único. E aí outra reflexão interessante, né? Falo pra caramba, vocês vão me Manda interrompendo, bala, hein, isso galera? Não, vai aí. Mas quem decide qual embalagem vai ser colocada no mercado é a indústria de bens de consumo. Tá. E por isso que pela Lei 12.305 de 2010, artigo 33, deixa claro que fabricantes, distribuidores e varejos são responsáveis por recuperar de volta embalagens pós-consumo. Essa é a lei de resíduos sólidos, é isso? Política Nacional de Resíduos Sólidos, Tá. que no Acordo Setorial de 2015 determina os detalhamentos dos tipos de embalagem, alguns inclusive produtos mais perigosos e tal, que devem ser executados logística reversa com algumas metas, que inclusive nos últimos 2 anos vem sendo discutido e feito vários tipos de consultas públicas pelo Ministério do Meio Ambiente para delimitar melhor as metas, como vai ser a métrica, quem vai ser o gestor e tudo mais. Então, está evoluindo bastante essa discussão, que é muito positivo. Mas o interessante é que a tomada de decisão, né, de uma indústria que fala, eu vou colocar no mercado uma embalagem de uso único, eu vou colocar no mercado uma embalagem retornável, eu vou colocar no mercado uma embalagem de refil. Sim. Quem que decide isso? É a indústria. Então, Tá. a partir do momento em que ela toma a decisão, eu vou colocar no mercado uma embalagem de uso único, ela é responsável por essa embalagem. Assim como a retornável, ela é responsável por retornar a embalagem. Certo. Né? Mas quando ela se coloca como responsável por isso, é importante a gente olhar para a cadeia, e quando a gente fala de respeitar as pessoas, tem total link disso, que existe um grande investimento para uma indústria produzir seu produto, fazer toda a parte de vendas, o marketing e tal, se ela investe para vender o produto,
E ela investe também, ela paga um serviço de logística para entregar o produto. Então, se uma indústria produz aqui em São Paulo, ela paga um frete, né, que é o serviço de logística, para entregar em Belém do Pará, por exemplo. Se ela é responsável pela embalagem, existe uma importância dela embutir também um custo do serviço de trazer de volta, que é o custo de logística reversa, que é uma prestação de serviço. E aí que a Green Mining também mudou o modelo de negócio de logística reversa, que sempre foi informal com compra e venda, um monte de player comprando o sucateiro, o intermediário, o distribuidor, tudo mais, e a gente resolveu trazer eficiência para essa cadeia, quando a gente coleta o material separado na fonte, não precisamos ter intermediários, eu reduzo a quantidade de players, consigo enviar diretamente para uma usina de reciclagem, portanto, ter o valor real daquele material para conseguir pagar este funcionário escatador que vira um coletor Green Mining, CLT, carteira assinada, direito a férias, FGTS, INSS, tudo que a legislação, a CLT obriga. Né? Não, mas calma que eu quero entender isso, porque, desculpa a minha ignorância, mas é porque, assim, eu tô ouvindo aqui, né, é um super problema, é um puta problema que há anos o lixo tá aí, ninguém consegue resolver, e o segundo, custo da embalagem, custo de traquear a embalagem, custo de manter essas pessoas, e aí você tem que convencer a indústria também a pagar esse custo. O que é que vocês fizeram que é diferente, que ninguém tinha feito, ou onde está a inovação do processo? É isso que você explicou um pouco, mas detalha com calma aí pra gente. Beleza, tem duas coisas principais na parte de custo. Vamos olhar, vou responder exatamente esse item. Primeira coisa, separação na fonte. Se o material está separado na fonte, eu reduzo um custo de transporte e o custo de triagem. Mas como que você separa na fonte hoje? Eu separo na fonte pedindo para os geradores separar na fonte. A pergunta é, por que o gerador separa na fonte para você? Né? O gerador é quem? É um bar, é um restaurante, é um hotel, é um condomínio. É uma empresa. Não sou uma pessoa física. Vamos chegar na pessoa física. Desculpa, vamos começar com o B2B, né? Beleza. Que a gente fala. Então, mercado de empresas. Business para negócio. Na política nacional, existe uma coisa importante que foi instituída já em grandes cidades e agora vai ser obrigado pelo marco de saneamento a todos os prefeitos executarem isso, que é muito importante, que é o custeio do gerenciamento de resíduos sólidos, né? Isso sempre foi um grande problema no Brasil, por isso que a gente continua tendo lixão e tudo mais, mas o fato é, a partir do momento que as pessoas pagam por isso, né, você começa a ter receita suficiente para fazer a gestão melhor desse processo. Tem uma lei que é importante, que é a lei do grande gerador. Então, um bar, um restaurante, vou falar de São Paulo, que produz mais de 200 quilos dia, né, tem que contratar uma coleta privada. Ok? Então ele gasta dinheiro. Então você tem uma lei aí que te dá essa oportunidade de negócio. Exatamente, que já faz isso já faz um tempo. No Rio de Janeiro, idem, Brasília, idem, Paraná, Rio Grande do Sul, Porto Alegre há menos tempo. Mas o fato é, todos os municípios têm que ter isso. Né? Geralmente é acima de 100, 120 quilos, mas pode ser acima de 200 quilos. O município determina o limite e você tem que aderir para sendo um grande gerador. Então, quando você é um grande gerador, você não pode deixar seu resíduo para a coleta municipal, você tem que contratar uma empresa privada. Quando você chega num bar que gera do peso, tá? 45% a 50% de vidro, que foi onde a gente começou, Começaram com o vidro. Todo o nosso processo a gente começou com vidro, por alguns motivos, esse é um deles. Ninguém quer o vidro, que é o menor valor na cadeia da reciclagem, né? E é um dos grandes problemas das cidades, né? E é a areia, que é super sustentável, assim, né? É um produto fácil de minerar, de certa forma, que está em 27,5% da crosta terrestre, então ele está em todo lugar. Exato. Né? Sim, é igual ele é abundante. É a outra ponta da conversa, né? Porque o valor dos recicláveis, ele tem uma aderência muito forte aos commodities, né? E por isso o valor da areia é baixo, então o valor do vidro é baixo. Então, e aí gera menos interesse. Menos interesse, perfeito. Boa. Só que quando você tem esse como uma das coisas mais pesadas na conta de lixo, porque ele é bem representativo para um bar, para um restaurante. No quilo. Exatamente. E eu chego para ele e falo, vamos fazer o seguinte, eu vou gerar um saving para você, vou gerar uma economia para você. Se você separar, eu não cobro a sua retirada. Porra, legal. Tem bar que economizou bastante, não vou falar o número, tem bar que economizou bastante já. Imagina. Né? Então, é super interessante. E ele ganha uma placa que ele está aderente a um projeto de logística reversa, porque toda minha coleta, e aí a parte mais importante que é o DNA da Green Mining, que é a rastreabilidade. Todo o material é pesado em loco,
porque o meu funcionário tem um smartphone, onde ele coloca lá, ele não consegue colocar o dado em outro local, porque o georreferenciamento não permite, né? Só abre aquele estabelecimento, ele tem uma pesa... balança portátil? Tem uma balança, como se fosse uma balança de mala, Tá. que ele tem que tirar a foto do material e tirar a foto da balança. Tá. Né? Tirou a foto dos dois, registrou no sistema, então eu garanto que o seu Luiz foi lá às 6h45 da manhã no Boteco X e retirou aquele material, ele coloca o tipo de material e para onde ele está levando. Ele está levando para o hub da Green Mine em Perdizes, por exemplo. Ou seja, eu garanto que esse material saiu de um ponto de consumo, que é um bar e um restaurante, Legal. foi levado para um ponto de concentração, um material separado. O material não estava separado, não coleta. Deixa lá, vai ter que pagar a coleta privada, vai ter que gastar dinheiro, porque ele não fez a lição de casa. Sim. Né? Então, é legal que isso começou a estimular cada vez mais bares e restaurantes. E você tem um público muito legal de donos de restaurantes já engajados com sustentabilidade. Tem uma turma na região de Pinheiros, né? É impressionante. A aderência muito legal. Muito legal. Pinheiros é um bairro aqui de São Paulo, né? O bairro aqui pertinho da gente. Pra quem tá longe, é um bairro, assim, muito noturno também. Que a turma gosta de um muita goró. balada, bons restaurantes. Bons restaurantes e tal. Então, assim, e um coletivo Pinheiros também que ajuda a disseminar esse conceito. É muito legal. E a gente trabalha em parceria com eles e todos esses lugares. Mas, assim, isso vale para São Paulo inteiro. Tem gente boa pra caramba em vários lugares. Sim. Né? Mas que executam a separação, a gente faz a coleta e é legal que a gente começa a doutrinar, se essa for a palavra, né? Mas assim, a acostumar o bar. Porra, legal. O restaurante, ele percebeu que ele não gera mais lixo se ele separar. A quantidade de lixo é a mesma. Sim. Só que ele tinha lá 10 lixeiras, ele transformou 2 lixeiras em um item só, funcionou, ensinou pessoal, só vidro aqui e tal. Bacana. Mas tem o mérito de você de também diminuir o custo dele ali, de tirar aquele lixo, que perfeito, é ótimo. Que é o que é o gatilho. O gatilho, exatamente. E aí você chega para ele e fala assim, você separa o PET? Pô, o cara que se acostumou a separar o vidro e entendeu, separa. O trabalho é quase o mesmo. É o mesmo. É um cara que vai passar o dia fazendo isso. É uma lixeira das 10 que ele tem lá que virou PET, né? Você separa o papelão, papel cartão, só faz um favor, faz assim, abre aqui, tal, dobra aqui, tal, pode ser. Quando ele vai ver, ele tá conseguindo reciclar praticamente tudo. As latinhas somem, o pessoal pega, os garçons, o pessoal de limpeza, não tem problema nenhum. A gente não... E o ponto é exatamente esse. Eu quero o que não tá indo para reciclagem. Se já tá indo para reciclagem, deixa aí para reciclagem. Eu não tenho... Você tem uma margem para crescer de 98%, né? Pronto. Tem um mercado de 98%. Certeza, por isso que a gente, inclusive, esse movimento de Green Tax é muito legal, ou daqui a pouco vai descer o Waste Tax, porque tem tantas, só falando de... Porque Green tem muita coisa, mas o resíduo tem um nicho que, assim, todas tem um espaço muito grande para crescer. Pelo menos pelas análises da Pipe, é o maior mercado hoje. Tem mais gente atuando, é esse, porque é isso, é um oceano azul de oportunidades, né? De desafio. Boa. Exatamente. Mas e aí, então vamos lá, desculpa, eu te interrompi. O cara começou a reciclar a PET também. Aí eles começam a separar os materiais, a gente continua coletando, fazendo toda a rastreabilidade. Esse material vai para um hub. Então, eu tenho lá, pesei uma semana inteira, mais de 100 sacos de materiais. Estão lá naquele hub, numa caçamba, num bag, tal como forem. Quando vem o transportador retirar, ele pesa o material. Então, via o sistema, ele confere, pesa e faz o confronto. E aí sim o blockchain é importante, né? Neste momento, porque ele garante que aqueles itens que foram pesados, registrados, fotografados com georreferenciamento no ponto de consumo, são somados numa carteira, que o blockchain trabalha como se fosse uma carteira, e o cara levou esses materiais, então deu ok naquela quantidade. Só para dizer que a gente não falou, né? Vocês trabalham com uma tecnologia, não é um software qualquer, é embarcado em blockchain. Você vai subindo em blockchain essas informações para garantir a segurança vão subindo, vão virando a carteira daquele hub, vamos dizer assim. Boa. E o transportador leva o dinheiro embora, o Bitcoin embora, entre aspas, né? Leva o material embora, pesa, confirma por smart contract, e a usina também. Então, quando chega na usina, pesa mais uma vez, você garante que o peso que saiu desses lugares passaram por um local confirmado e chegaram no outro. Então, a gente não usa a estimativa, que é fundamental, porque e essa é uma complexidade do blockchain. Sim. A blockchain aparece pra caramba, geralmente a gente fala assim, não vamos divulgar muito, porque não é o blockchain, né? O blockchain ele era um garantidor de uma operação correta. Sim. Se você da qualidade do dado também, né? Ele é o certificado. Que o dado tá íntegro, é isso que a gente fala, né? Exato, o dado só que se você coloca um dado errado, né, ele vai garantir que o dado errado tá íntegro. Vai manter o dado errado o tempo todo. Exato. Agora, você falou, é o cheat in, cheat out. Verdade. Então, se você coloca um dado estimado, um achismo, se o cara pesar errado,
né? Sim. Só que se o meu cara pesa errado, vai dar um bloqueio no próximo elo. O próximo elo já vai dar quebra. Interessante. Entendeu? E aí não Então valida. tem uma inovação ali na precisão do dado. Que é o fundamental. Interessante. Imagina só, tem casos engraçados, né? Que existem algumas regras, por exemplo, para cooperativas, que elas, quando assinam um convênio com alguns municípios, elas são obrigadas a só triar o material de município, não podem receber nada de fora e tudo mais e tal. Mas, cara, não dá para uma cooperativa sobreviver só com material de município. E é até desumano restringir isso, né? Pô, elas estão fazendo um bem pra caramba de triar aquele material. Claro. Mas se tinha um caso... Só que tudo que é rejeito, então, ou seja, tudo que é triado e não serve, a própria prefeitura vai lá e pega, né? Tinham casos em alguns lugares que entregava-se 50 toneladas para ser reciclado e tirava 150 de rejeito, né? Porque as indústrias ou empresas mandavam muito material para lá, parte era segregada, tinha muito rejeito, né? E aí, então, você fala assim, poxa, brotou o material. Nasceu. Gremlins. Mas é o que a gente coloca da rastreabilidade, isso é importante. Entendi. Né? No meio do ano passado, foi lançado um sistema muito importante, que isso acho que pode ser um grande divisor de águas, chama SINIR, né? Que obriga as indústrias a registrar tudo que sai delas, né? Isso daí vai ser um início de um processo legal para que a validação da logística reversa aconteça de verdade. Perfeito. E não as pessoas comecem e não continue esse mercado voluntário que existe hoje de qualquer um certificar qualquer coisa, qualquer papel de pão carimbado vale, e não pode ser isso, né? Então, a gente, inclusive, não vende certificado hoje, a gente aguarda esse mercado se regulamentar, porque como a gente faz um negócio pesado em loco, a gente tem a garantia, eu mostro o histórico desde 21 de novembro de 2018, primeiro material, eu fui coletar junto, né? Mas para a gente ver o funcionamento, testar, então, cara, é tão incrível, tão exato. Assim, putz, é um grande volume? Não é um grande volume, a gente é uma startup, a gente é pequeno, mas, cara, a gente tem um orgulho de, desde 2018, ter já tirado mais de 1.500.000 quilos do meio ambiente. Material que é para aterro, muito material que é para lixão. Então, assim, a gente tem orgulho que a gente faz, a gente não acredita que o modelo contratação é o modelo que vai mudar o mundo, até porque não dá para cavalo de pau a Maria poder contratar 1 milhão de catadores amanhã. Então. Super complexo. Mas a gente vem aprendendo muito, né? Então, Mas é isso que eu queria entender, assim, porque é super interessante. Como é que a conta fechou para vocês, né? Porque vocês estão pegando materiais, teoricamente, que tem um valor menor, né? Quem paga a tem conta? Que ter um CLT, Quem é o né? cliente, na verdade? Essa é a minha dúvida. Boa. Então, só lembrando as duas coisas que eu comentei, separação na fonte, consegui trazer o material sem segregar. Então, tirei custo de triagem, tirei custo de transporte. Ponto 1. Certo. Ponto 2. O material que é vendido de um catador de lixão e tudo mais, ele fica com 25% do valor. Né? Eu consigo mandar diretamente para a usina. Então, para a usina, ele tem o valor do 100%. Ele vale, teoricamente, o meu material é como se valesse 4 vezes mais. Como ele foi separado na fonte, ele não foi contaminado. Então, não tem meu material sai brilhando, ainda mais uma garrafa de cerveja, né? Tipo, sai brilhando meu material. Né? Então, ele sai com uma qualidade muito boa. Né? Não precisa ser limpado nem nada e tudo mais. Então, considerando que eu reduzi custos e reduzi intermediários, o valor que chega na usina, ele é equiparado a você pagar pelo serviço. Entendi. Não tem matemática, isso que é uma coisa importante, né? E aí tem um pouco da responsabilização e tranquilidade, porque hoje é muito complexo, né? E temerário, inclusive, as grandes indústrias se relacionarem diretamente com entidades. Porque seria um risco trabalhista, natural. Sim. Pessoas sem usar EPI, sem controle, sem salário, sem as documentações necessárias. Sim. E também tem uma questão burocrática. Poxa, uma cooperativa no Brasil, para ela ser legal, ela tem que ter 27 documentos diferentes. Não, e passar num compliance para trabalhar numa grande empresa super complexo. Super complexo. Né? Ainda mais com todas essas obrigações. Hoje, muitas cooperativas compram material de catadores. Sim. Então, mesmo que a cooperativa dentro lá dos seus cooperados esteja ok, tem muito fornecedor que não está ok. Sim. Né? Como que você visualiza isso? E os riscos estão aí. E por isso que as indústrias, muitas delas criaram entidades, né, com projetos legais, bacanas e tal, mas que dão mais assistência, né, para tentar buscar um salário digno para essas cooperativas. E para poucas, porque elas conseguem trabalhar com 100, 200, são 2.000 no Brasil. Os números são entre 5% a 10% dos catadores que estão em cooperativas, ou seja, tem 90% que não está em cooperativa. Sim. Né?
Então, assim, eu falo, com startup a gente pode sonhar, e essa foi uma coisa legal. A gente começou nosso processo dentro de um projeto de aceleração da Ambev. A gente já vinha com Também histórico... faz todo sentido. Faz tudo por sentido. A gente já vinha com um histórico bem robusto, a gente já tinha sistemas de rastreabilidade em resíduo da construção civil, com mais de 30 milhões de viagens, feito mais de bilhões de metros cúbicos já nos nossos sistemas e tudo mais. Então, a gente já tinha uma robustez de sistema bem forte e a gente... Porque não é fácil fazer um sistema de rastreagem de blockchain. Não, e esse é o nosso DNA é com GPS ainda. Os meus coletores, eu consigo ver ele no mapa e ver todo o caminho que ele fez, porque eles estão com o smartphone. Né? Então, assim, é tudo com o GPS. Né? Não é só saiu daqui, o manifesto. Manifesto. Para onde foi? O cara trocou o material e foi para lá. Não, tudo a gente brinca aqui que quantas pessoas tem na sua equipe de programação e sistemas, porque você falar que trabalha com blockchain tem que ter uma história, não é no dia para a noite. Apesar de ter serviços novos aí chegando, né? Mas nesse ponto tem uma coisa muito boa que, na verdade, são os meus sócios, né? Meus 2 sócios são 2 programadores então, feras. Tem que ter. Feras, né? Então, assim, o cara já... Um deles, inclusive, assim, ele desenvolve qualquer coisa, ele é autodidata, né? Desde os 12 anos ele fez o primeiro joguinho dele com um book. O pai deu para ele um book desse daqui. Ele fazia o primeiro jogo dele. Né? Demais. A história desse cara é fantástica, né? E ter ele como sócio é um puto orgulho. Né? Como ele chama? Leandro Metropolo. Vamos chamar o Leandro. E o Adriano também, o Adriano Leite, que é o outro programador, que é o cara da estrutura, é o sistemático que a gente fala, né? É o Caxias que faz as coisas acontecerem, né? Eu brinco, eu e o Leandro, a gente voa, eu vendo qualquer coisa, o Leandro executa, e o Adriano garante que vai operacionalizar. Então, é um trio muito gostoso de trabalhar, eu tenho um puto orgulho dos dois, porque realmente entende o problema, né, e consegue trazer a solução. Então, a gente consegue olhar para o mercado, entender as dores de mercado, o que está acontecendo. Então, a gente conversa com grandes empresas e tal, e muita empresa ainda para acontecer aí. Boa. Mas eu esqueci a linha que eu estava fazendo. Não, você passou pela Ambev, vocês começaram a aceleração lá. Janeiro de 2018, Ambev lança suas metas de sustentabilidade. Cara, parruda. Eu que trabalhava com o meio ambiente, falei, meu Deus. Eles pegaram os ODS cabeludos e encararam, né? Exatamente. Falei assim, cara, se isso daqui for executado, vai ser fantástico, né? A meta de Circular Packaging, né, de economia circular, vamos falar assim, de embalagem circular, ela olhava para que 100% das embalagens fossem ou retornáveis ou com pelo menos 50% de material reciclado, que é muito difícil captar no mercado, material principalmente pós-consumo. Sim. E aí eu falei, pô, que bacana. E pelo histórico que a gente ouvia falar e tal, e sempre muito interessante de Ambev, aquela visão de meta, atender meta, registro meta. Cara, KPI, meta, KPI. Se eles colocaram meta, vai acontecer. Né? Então, isso eu tinha E aí, eu fico acompanhando e eles lançam, no segundo semestre, um programa de aceleração, falando, putz, olha, é o seguinte, a gente entende que a gente não vai chegar nessas metas sozinhos, né? Gostaríamos de saber startups que teriam a possibilidade de nos ajudar. Nessa hora, a gente olha para o nosso sistema de resíduo da construção civil, super detalhado, que a gente sabe cada obra que acontece em São Paulo, todo o material de fundações de terras, para onde vai e como que é feito isso. E a gente fala assim, cara, se a gente pega esse nosso sistema e pivota ele para embalagens, onde a gente consegue ver as origens, só que, na verdade, a gente consegue pegar os dados de venda das indústrias, fazer tem NDA e tudo lá, faz um tratamento desses dados para entender aonde o resíduo vai ser gerado, faz uma análise da embalagem daquele material, veja os grandes polos de concentração e nos grandes polos, que a gente chama de hotspots, pontos quentes, vamos dizer assim, a gente vai lá e instala um hub de coleta ativa. Os caras gostaram da ideia, toparam, e aí a empresa chamava ainda chama, né? A razão social, Tampec Soluções, tanto que quando a gente lança como Tampec, não quer dizer muita coisa, mas a Green Mining nasce dentro do programa de aceleração da Ambev. Legal. Né? E foi muito bacana. Por isso começaram com vidro. Exatamente, e aí foi bacana porque a gente quis começar com o vidro e eles toparam também super, porque eles têm uma indústria de vidro, eles produzem grande parte do vidro que eles colocam no mercado, tem uma indústria de vidro no Rio de Janeiro, né? Então, o vidro, ele tem um benefício legal para economia circular, para mudanças climáticas também, porque quando você usa o caco de vidro na produção, você reduz em cerca de 30% a 33% a tua necessidade de forno, né? Teu aquecimento. Porque ao invés de você ter que fazer a fusão do dióxido de sílica, né? Da areia, você simplesmente derrete o vidro, né?
e produz um novo. E lá Sabia. produz principalmente âmbar, então a gente consegue mandar tanto o cristal, quanto o verde, quanto o âmbar, tudo junto, né? Porque todos eles produzem o vidro âmbar. E então você melhora isso, reduz a necessidade de areia, portanto tem que comprar menos areia, menos um custo. Então você tem a reciclagem do vidro, ela é positiva, né? Mas como a areia o custo é baixo, ela não é tão não é tanto dinheiro que tem disponível, né? Só que se você joga a eficiência de trazer isso e levar diretamente, começa a fazer Mas sentido. aí já faz sentido. Você falou de dois custos: energia, basicamente, e matéria-prima que você gasta para fazer vidro novo. O vidro reciclado já tem o mesmo preço ou ainda não? Só para ter uma noção disso assim, um pouco. Ou ainda é. Você falou, pô, lá atrás tem uma demanda de mercado tal, porque eu quero vidro reciclado. Legal. Mas preço já é competitivo? Putz, Pra esses caras? Ainda é posicionamento da Cara, empresa. é uma questão de raio. Não. É uma questão de raio, né? De operacionalização. Eu estava conversando, acho que ontem, né? Com o pessoal de Logística do Futuro, né? Assim, eu não vejo a hora dos grandes pensadores, dos grandes caras que estão nessas grandes indústrias de logística, né? Entrarem para pensar logística reversa. Eu não sou um cara de logística, né? Só que a gente consegue... Olha, peraí, se fizer assim, dá custo. Sim. O dá custo. Então, eu já trouxe vidro de Feira de Santana, 1.600 quilômetros, a gente já trouxe isso para cá. Eu já viabilizei trazer cabotagem de Manaus. Perfeito. Para o Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente tem poucas indústrias de vidro no Brasil, né? Tem, tipo, Porto Alegre, tem Rio, São Paulo, tem ali perto de Recife, né? Mas, assim, a parte logística, né? Se a gente consegue fazer a concentração nos formatos certos e tudo mais e tal, e não é nada cabuloso, tá? Não estou falando aqui, não estamos inventando a roda. Estamos olhando de forma cirúrgica para uma coisa que não era olhada, que é catador, deixa as cooperativas fazerem, deixa acontecer, né? E ao invés de deixar acontecer, vamos ver isso aí como business, como mercado, porque como a gente presta serviço, aí que vem, a gente presta serviço para as indústrias. Então, a gente trabalha hoje com Ambev, a gente trabalha com Unilever via Wise, a gente trabalha com Natura, a gente trabalha com Ibema, The Inc., algumas outras indústrias que estão entrando também, mas que a gente presta serviço. O que é o prestar serviço? Você tem lá... E a gente fez a questão de trabalhar isso open book para entender que tem custo envolvido. Então, tá lá o meu profissional de coleta, meu gestor, os equipamentos, meu FII e imposto. Eu pago imposto, empresa... Claro. Então, tu tá tudo lá. Ou seja, desde o mês 1, a gente trabalha prestando serviço. Mas né? você cobra pela tonelada ou quilo de... Não? Serviço. Serviço mesmo? Essa é a mudança do modelo de negócio, né? Como que é isso? Como que é o contrato seu? Qual que é a cara? Eu tenho metas de volume, tá. Né? Então, dentro do business, tem que fazer sentido a quantidade de material. Não adianta lá me pagar uma mensalidade e eu não trazer material, certo? Tá. Então, dentro das metas, esse número tem que fazer sentido. Mas o mais importante é que, assim, eu preciso garantir o respeito à minha mão de obra, eu preciso pagar o salário dos meus funcionários, isso aí precisa estar garantido. Então, a gente pode fazer um sistema para um hub. O que é um hub? Praticamente um bairro. 2 bairros, né? Que é o serviço de coleta, é isso que você está vendendo. Serviço de coleta. Entendi. Interessante. Serviço de coleta com rastreabilidade né, e compliance trabalhista. Mas pago pela usina ou pelo consumidor do resíduo, certo? Quer dizer, não, quem paga é a empresa. A indústria. A indústria, sim, pago pela indústria que vai usar o resíduo na sua... Exato. E gerando economia para os bares e restaurantes. Ao invés de cobrar o bar. Você trocou quem paga numa mesma cadeia. Exato. E aí, o legal é que a gente acabou fazendo isso com triciclos de carga. Repete isso que a gente falou rápido. Ele trocou quem paga, em vez do seu consumidor. Antes o cara, assim... O dono do bar que pagava para alguém lá. Isso. Agora a indústria está pagando para alguém a indústria, assim, ambos têm um problema. O dono do bar tem... Até é legal que você falou isso, eu lembrei daquele cara, André Rezende, né, economista foda. Ele falava que, pô, a questão do meio ambiente vai ser resolvida conforme a gente conseguir colocar preço nas coisas. Se a gente conseguir colocar preço enfim, no lixo que eu descarto errado, na energia que eu uso mal, que eu emito e tal. Então, foi colocado um preço pro dono do bar pela coleta do lixo dele. Esse cara paga X por tonelada, por quilo que ele produz. Você fala, cara, ao invés de pagar um coletor normal, eu faço de graça para você, e na outra ponta você encontra outro cara que também tem um preço a pagar, a Ambev, ou a Coca-Cola, sei lá quem. Esses caras têm que... eu não sei se é regulação ou se é por demanda deles ainda, essa é a minha dúvida agora, mas enfim. Essa é a parte mais legal. Tá. Né? Porque você tem diferentes players com diferentes objetivos, né? Tá. Quando a gente fala de objetivos sustentáveis, a gente tá, principalmente em empresas globais, multinacionais, a gente tem um grande posicionamento dela voltado para a reputação global. Sim. De como que o mercado está olhando elas, e se você não fizer, meu amigo, olha,
não vou mais te consumir, né? A gente já tem os millennials aí que já tem índices de 52% dizendo, olha, poluir eu não consumo, né? Então, assim, se você não arrumar hoje, né, seu consumidor de amanhã, você vai estar morto, entendeu? Porque ele não vai te consumir. E esses indicadores, né, esses índices vão ficar cada vez maiores e o greenwash vai cada vez mais ser varrido, Sim. porque ainda tem Sim. muito greenwash. A gente ainda tem vários... Greenwash é essa maquiagem de coisa verde, mas quando na verdade não tá fazendo nada verde. Né? Nada sustentável. Greenwash é isso, o né? discurso menos prático. Tem vários Greenwash é a itens... propaganda, digamos, é o posicionamento como sustentável, mas que não é de fato sustentável. Academicamente Então, tem só para vários... traduzir para quem não conhece. Tem vários itens e tal, mas assim, algo não relevante. Vamos falar Sim. sobre relevância e Com menor impacto, talvez. e não contínuo. Uhum. Né? Não adianta você falar assim, estou fazendo aqui uma Uma ação reciclagem... de tal coisa. Exatamente. Não é, então, e aí que vem uma mudança que a gente vai ver, eu já tenho sentido isso, e a gente vai começar a ver mais no mercado, né? Mas é uma mudança bem legal, que é a atuação tanto do marketing quanto das agências de marketing, né? Que vem acostumando as coisas como campanhas, né? E não dá para a gente, nesse mercado de transformação, que tem N índices de sustentabilidade, de todos, tá? Tô falando desde gênero, alimentação, mudanças climáticas, resíduos, consumo e tal, as mudanças têm que ser estruturantes. E a inteligência vai ser de quem começar a trazer esses recursos de marketing, que são a maior parte dos recursos estão em marketing, né? Para investir, eu digo, para business estruturantes que se mantenham de forma contínua. Né? Então, se você consegue gerar um novo business com a marca atrelada, né, fazendo bem, e que você não tenha que ficar lá colocando dinheiro todo mês, todo ano. Que ele é sustentável, não é um dinheiro de patrocínio. Mas você estrutura. Né? Mas ele é importante para ser um dinheiro voltado para investimentos estruturantes, né, de negócios. Sim, interessante. Mas a dúvida, assim, só para ter claro isso, porque para mim não tá? Por enquanto, pela regulação que existe, esses grandes produtores de resíduos lá, Ambev, Coca-Cola e tal, essa turma, eles por enquanto não têm obrigação de comprar, de fazer essa reciclagem. Eles fazem por posicionamento de mercado. No Brasil, é isso? Faz sentido o que eu falei? Ou já é uma obrigação, quer dizer, eles têm que usar tanto reciclado e tal? Não, a obrigação que eles têm hoje não, desde 2010. Desde 2010, tá? É recuperar 22%, essa é a meta 1, né? Tá. 22% das embalagens de uso que colocaram no mercado. Isso é uma obrigação de todas as indústrias. Cara, você tem 22% do mercado deles. Exato. Então, para trabalhar. Você tem 22% para trabalhar de todas as indústrias que existem, né? De bens de consumo. Tá. O que eu acho que faz muito sentido, né? Até pelo posicionamento ambiental, estava discutindo também isso ontem com um pessoal que vai lançar uma marca nova, né? E querem ser hiper sustentáveis, aí comprar um monte de selo. Eu falei assim, mas primeiro você tem que entender esses selos, se tem valor, se não tem valor, né? Qual a história desse selo, quanto tempo esse selo está no mercado, quem está usando ele e tal para valer. Mas mais do que isso, você quer ser isso? Por que você não traz material reciclado? Já que você vai ser pequenininho, vai começar pequeno, já começa com 100% de material reciclado. Aumenta a demanda de material reciclado, entendeu? Poxa, você vai ser muito mais sustentável do que você está explorando matéria virgem e colocando no mercado. Sim. Né? Então começa certo. Né? Parece assim? Simples, né? Mas, beleza. Você tem muita empresa já das grandes que fabricam com material reciclado. Sim. Então você tem uma capacidade produtiva, uma qualidade ótima, né? Se você tem que pedir, você vai demandar, você vai aumentar a demanda de materiais, e aí que vem a inteligência do processo de compra, de introduzir materiais reciclados. A partir do momento que você compra e você garante a cadeia, você cumpre tranquilamente seus 22%. Se você tem 50%, quer dizer que veio o material. O ponto é... E com qualidade, que é o desafio. Que é pós-consumo ou pós-indústria? Tá. Então, é reciclado, mas é de pós-indústria. Desculpa. Isso daí não quer dizer nada, porque é o scrap que ficou lá girando do material virgem. Mas o importante é, poxa, se você consegue rastrear isso, sendo pós-consumo e trazendo mais de 22%, você tem uma meta de 50%. Você tem indústrias que tem uma meta de 100% interna. Incrível. Né? E deixa eu fazer uma pergunta que eu pedi. Além da obrigação legal, né? Bom, além da obrigação, mas... ou seja, e esse que é o legal, que é o importante. O legal não deveria ser o driver. Né? Que é o nosso apelo até um pouco para os importadores. Eu acho que tem um papel de importadores importante, porque o importador ele representa o cara lá de fora, né? E a indústria de fora, muitas vezes, né? Não todas, mas muitas vezes, eles olham, eu vou cumprir o que a lei nacional fala. Sim. Né? E é interessante, você olha tem um exemplo muito bom na Bélgica, né? A Bélgica tem uma lei que vidro obrigatoriamente tem que ser retornável. Você não pode vender vidro one way. Oh. Né? Então, poxa, indústrias que fazem
100% de retornável aqui, fazem one way, lá, Lá, fazem aqui. one way aqui. Pô, Por copia a quê? Bélgica, você já sabe fazer. Não é novidade, entendeu? Sim. Ah, não, mas a lei não obriga, a lei não exige, Esse mercado, eu gosto dessa fala sua, né? Porque o mercado, esse é um mercado muito, o green tech, ou as tecnologias verdes, tá, gente? Que a gente chama aqui, ou clean tech, as tecnologias limpas, digamos assim. É um mercado que ainda viveu muito tempo de regulação, né? E começar a sair dessa bolha de vamos fazer e não esperar que seja uma obrigação é muito interessante. Deixa eu só voltar numa dúvida. Só o catador aí nessa jornada que eu me perdi. Ele é a pessoa que faz essa mensuração para você forma eles para fazer essa mensuração do dado, do quilo e botar na plataforma. Você oferece esse emprego para ele. Ele vira um coletor green mining, então ele é um funcionário. Né? Tá. E ele é treinado para executar isso, todos os EPIs, tudo certinho e tal. Mas bonitinho. ele saiu do lixão, ou enfim, de algum outro ponto dessa jornada para ir pro bar, por exemplo, recolher, é isso? Cerca de 70% deles vieram ou é um ex-cooperado, ou é um ex-catador, um ex-carroceiro, né? Então, a maior parte da minha equipe veio realmente do mercado de resíduos, já trabalhava em resíduos lá para sobreviver. Né? Agora eles garantem que tem olerite, podem ter crédito numa empresa de construção, numa loja de construção. Tem o garantido lá, putz, é um mês ruim, mês bom, né? Estão coletando. Pandemia, bares e restaurantes fechados, né? O volume de materiais cai para 20%. Só que a gente consegue manter eles porque a gente já vinha de forma orgânica trabalhando com condomínios. Né? E aí vem um pouco uma parte legal, que as pessoas que viam os triciclos da Green Mining passar pela cidade e tudo mais, falam, poxa, que legal, que bacana. Se eu separar em casa, se eu separar no meu condomínio, fizer um away lá, vocês coletam? Pô, coletamos. A gente vai até o seu condomínio, cadastra o seu condomínio e tal, como se fosse uma PJ. Vai lá, coleta, pesa e registra tudo. E aí veio, no começo da pandemia, um projeto muito legal com o Pão de Açúcar. A gente fez uma parceria com o Pão de Açúcar Minuto, que é um dos mercados que tem bastante trabalho com reciclagem. Há muito tempo, os PEVs, Pão de Açúcar, né, os pontos de entrega do Pão de Açúcar são antigos, né, bem conhecidos, mas tinha o desafio do Pão de Açúcar Minuto. O Pão de Açúcar Minuto tem espaço para colocar aquele PEV grande e tudo mais, como que iam fazer e tudo. A gente sugeriu, poxa, a gente gosta muito da visão do PEV exclusivo, né, onde a gente coleta um tipo de material. Para quê? Mais fácil, limpo e direto. PEV é ponto de coleta? Ponto de entrega voluntária. Entrega voluntária. Que sabe quando você chega no estacionamento do Pão de Açúcar, tem aquele lugar pra você jogar um monte de coisa fora. Pilha, essas coisas. Pilha, as latinhas. Então as lixeiras certinhas, Qual né? que é o ponto daquilo? Todo esse material, e não só o que está lá, em vários outros que tem as 4 lixeiras básicas, né? Eles vão para triagem. Porque as pessoas jogam errado. Sim. Ou tem Ou sujo. um amigão lá que vai lá, pega o sanduíche de comida e joga no meio. E contamina tudo, né? Então, essa é uma dificuldade grande, essa disciplina, mesmo para quem está lá e joga o material lá. O que a gente fez? A gente fez o ponto exclusivo, né? Ou seja, a gente colocou um coletor só de vidro. A gente fez isso no dia, acho que, sei lá, no dia 6 de março, né? Logo antes do boom da pandemia. E continuamos fazendo coletas no Pão de Açúcar e depois em agosto também, quase no pico, a gente foi para 23 pontos porque funcionou. Os meus coletores, eles trabalham individuais, cada um está com o seu triciclo coletando material. E eles, como eles não têm que triar, eles não encostam nas embalagens, né? Mesmo estando com todos os EPIs, tudo certinho, eles pegam o saco, colocam no triciclo, chegam no hub e jogam na caçamba. Então eles não têm contato com o material, eu não tive um caso de Covid. Né, de toda a minha equipe. Massa. Então, assim, aí a gente nunca parou a operação, e isso foi mais uma coisa muito positiva com a Ambev, que era o nosso principal cliente, que mesmo com todo esse momento de redução de bares, questões de consumo e tudo mais, falou, não, Rodrigo, pô, vamos continuar, vamos manter, a gente vai sair dessa junto, né, porque eles poderiam falar, cara, vamos parar esse serviço, já que o material não tá rolando e tal, e foi muito legal, e hoje a gente, pô, já bateu números antes da pandemia, só que agora voltou a ter uma baixa esses últimos 2 meses agora. Fechou aqui em São Paulo os bares e restaurantes um tempo. Fechou 2 semanas e tal, mas assim, consumo vai ter, se não acontece no bar, acontece em casa. A gente aumentou absurdamente, a gente aumentou em 3 vezes o número de condomínios, né? E agora tem uma procura muito grande para o condomínio. E aí já fazendo o spoiler aí do consumidor, né? Nessa jornada dos incentivos, poxa, a gente estava comentando que o incentivo econômico do bar e do restaurante foi saving, né? Então, fica mais dinheiro no bolso porque ele gasta menos com coleta. A lei criou um custo e você entrou por esse custo. Cara, exato. Você tira esse custo dele de volta. Quando a gente começa a olhar para os recicláveis e entender melhor o formato e tudo mais, eu consigo trazer... e muitos condomínios já fazem isso. Tem condomínio que vende, né?
é muito difícil, porque ele precisa ter uma equipe lá para triar. Então ele paga algum serviço, ele pagou o serviço de triagem, né? Uhum. Se eu consigo incentivar você a separar o teu material na tua casa, falar assim, pô, separando em casa, sem ter que ir para nenhum outro lugar, vou ter que andar 5 km para deixar o meu material, então, não. Na tua casa, deixando lá no teu condomínio, né? Eu consigo passar lá, porque eu já faço isso, Sim. né? Tem um bar na porta da minha casa, tem um bar na esquina. Eu já tô naquele bairro, né? Então a gente libera os CEPs para que você separe o material e seja recompensada. Porque eu consigo te rastrear. Quando você vira para mim e fala assim, ó, eu sou o dono desse material, ó, eu já fazendo sinal, né? Tem você tira foto, ou você aperta um QR Code do meu saco, né? E você fala assim, do meu saco de lixo. Então, assim, aqui só tem PET. Separei corretamente. Bacana. Vai vir um coletor, vai registrar e falar assim, eu coletei o teu material, né? Bacana. E vai chegar no meu hub, vai ter um inspetor que vai falar assim, legal, eu sou o inspetor desse material. Está correto. Conferi, tá correto, pesei, deu tantos quilos, eu consigo te dar pontos por isso, te recompensar sem você sair de casa. Mas aí pontos de quê? Eu troco isso. Estamos criando Spoiler. Meliunos, mas entendi. benefícios econômicos. Vamos direto pro ponto. Vão ser benefícios econômicos que vão rolar. O maior desafio é a mudança de hábito. Quando você começou a falar, putz, o negócio dele é mudar o hábito, vai ser difícil. Mas não é, você tá resolvendo dores reais agora e no futuro, com o hábito melhorando, você tem mais mercado. Imagina amanhã o teu resíduo vai pagar a tua conta de energia. Então. Ajudar, pelo menos. Demais. Não, demais. Você vai deduzindo. Aí você fala assim, legal, agora eu separo. Então a gente pega aqueles 67% das pessoas, né, começa a ajudar eles a pagar a conta de água, a pagar a conta de luz, fala assim, pô, legal, vamos ficar rico? Ninguém vai ficar rico. Não, individualmente. Mas, de repente, no seu condomínio, se você junta com o condomínio inteiro, pô, legal, a gente consegue abater, sei lá, 50% da nossa conta de água, do condomínio, pelo menos, né? Começa a fazer sentido. Então, a gente quer exatamente promover esses incentivos econômicos, apesar que o incentivo coletivo não é o mais forte. Que é a máxima do André, como é que chama o seu economista? André Lara Rezende. André Lara, ele tá indo por aí. Interessante. Mas esse é o próximo passo. E é interessante esse passo, porque ele está sendo muito mais olhado fora do Brasil do que no Brasil. Tem 3 empresas... É porque a gente faz os pitches, né? E vai mostrando todo o detalhamento da tecnologia. Putz, 3 empresas nos Estados Unidos falam, cara, a gente quer esse negócio aqui. Tá precisando disso aqui. Na Bélgica, na França, na coisa. Aqui no Brasil, pô, legal. Mas vamos lá. A gente tem que testar aqui. A gente tem que pilotar num lugar mais roots. É que você tem uma mudança de hábito profunda aí, que é interessante testar. Se der certo aqui, é fácil dar em outros lugares. Eu fui curioso, até, assim, pensando no crescimento do negócio e tudo mais. Você falou que tá em Perdizes. Perdizes é um bairro aqui em São Paulo que tem do lado da Vila Madalena, que é um bairro boêmio, deve ter um monte de bar que você atende lá, eu suponho. Bairro de Pinheiros, enfim. Ele tá perto de vários bairros com muitos restaurantes e bares que produzem muito lixo. Um contrato, sei lá, com a Ambev ou com a Natura, não sei, com um desses clientes é o suficiente para você abrir um ponto desse e começar a funcionar com alguma lucratividade? Ou para, sei lá, abrir lá em Belo Horizonte, tem lá o Santo Antônio, cheio de bar também, Santa Teresa no Rio, enfim. Tá no mapa. Como que é isso? Como que você pensa essa expansão? Batel, você tem que ter X contratos com os caras? Como é que você vai fazer? Legal. Também é uma coisa interessante aí o incentivo econômico para a indústria, né? Aliás, essa regra da coleta de lixo, não sei se ela é nacional ou é só da cidade de São Paulo também. A regra que cria o incentivo econômico, né? A lei é nacional, mas ela tem que ser feita através de legislação municipal, né? Então, assim, a obrigação é nacional. Todo mundo tem que fazer. Né? Agora, o marco de saneamento, quem não fizer vai ter penalizações. Os prefeitos que não executarem a cobrança vão ter penalizações, né, pelo marco regulatório agora, na pessoa física, tá? Então, vão ser obrigados a executar. Então, é uma transição, vai rolar em breve geral. Mas tem bares, tem estádio, né? Quando voltar à vida normal, você tem vários lugares, eventos, né? Eventos já tem um mercado grande também. Tem. E usam muita lata, então o mercado de lata está bem resolvido. Hoje você está reciclando vidro, plástico? Vidro, PET, PEAD, plástico rígido, PEBD, que é o plástico mole, papelão, papel cartão, junto com a IBEMA, e por enquanto é isso. E vamos falar de números, mas economista. É a expansão, eu queria saber disso. Vamos entender como que você pensa uma expansão? Vou abrir BH. Boa. O que eu tenho que ter para fazer isso? Então, a nossa expansão, a nossa preocupação sempre foi, e nasceu, como eu expliquei já, com a parte social do processo, né? Não dá para eu querer expandir sem conseguir explorando as pessoas. Então, assim, a gente não vai entrar em nenhum tipo de modelo que a gente acredita que a gente vai fazer isso. Ao mesmo tempo,
contratar vai ser um desafio, contratar 1 milhão de pessoas é um desafio quase que homérico. Então, o que a gente resolveu pensar? A gente vai trabalhar com uma cadeia de recompensa nesse processo que a gente consegue expandir ele com um sistema de rastreando, né? Então, a forma de rastrear todo esse material e conseguir que esse material chegue não para Green Mining. Eu não preciso que esse material chegue para mim. E essa é a parte legal do processo. A gente tem aprendido muito operando, mas não obrigatoriamente eu preciso coletar, eu preciso pegar esse material. Você pode só traquear. Só traquear. Porque o que eu quero? Eu quero que o pessoal, um cara lá no Acre, né, que é longe daqui, tá? Mas ele consiga chamar via o meu aplicativo um coletor que vai estar homologado no meu sistema, que vai trazer esse material, vai levar para alguém que trabalha com reciclagem, que pode ser cooperativa, pode ser uma empresa, pode ser uma família, não importa, que já executa isso lá. Não preciso eu sair executando em todo lugar. Aí você deixa de ser um business de logística e hardware para ser software. Aí eu sou totalmente software e fintech. Entendi. Por quê? Porque com a rastreabilidade e com a certificação oficial nacional, que a gente acredita que está para vir, este rastreamento tem um valor no mercado. E o meu objetivo é pegar este valor no mercado e dividir com todo mundo que eu rastreei. Por isso que eu vou conseguir recompensar na tua conta de energia, para o transportador que executou o transporte, e inclusive para o cara que vendeu. Só que imagina só que a gente está reciclando 2,2%. E se eu conseguir movimentar os geradores, que é onde está o grande problema, né? De da experiência que a gente tem, o problema está em gerar. Nós não geramos material separando na fonte. Se eu consigo levar o número do Brasil de 2% para 10%, que é nada, tá? Comparado com lá fora. A gente está falando de 50% a 80%. Mas se a gente sair o Brasil de 2% para 10%, e eu conseguir que aquela cooperativa que ganhava R$460 por mês, o cooperado, em média, ganhe R$2.000 por mês, eu cumpri meu papel. Porque eu trouxe ele acima do salário mínimo, acima do mínimo que é aceitável via de regra. E né? Você criou um mercado também de trabalho. Muita coisa. Criou-se muita coisa. Vamos reciclar 5 vezes mais, aumentar em 500% o volume de reciclados, traz mais material para a indústria, assim por diante. Então, garante a oferta de material, que é um problema. Agora, na pandemia, o plástico absurdo, sumiu. Né? Não tinha papelão para mudança, para nada. Nada. Então, assim, a gente só sai desses riscos de materiais, né? E eu acredito que a indústria do futuro, ela vai precisar ser dona dos seus recursos, porque ela vai ter que trabalhar muito com material reciclado para se manter, porque a sociedade exige isso, e é muito difícil achar esse material reciclado de verdade. Sim. Né? Então, quanto antes ela embarcar num projeto bacana de aplicativo que remunera, que recompensa as pessoas, melhor. Mas você cria um desafio para você, né? Porque quando você pega uma Ambev, eu não sei o volume, você falou que é o serviço. Então, você não, imagino que aí você mitiga um pouco o desespero como qualquer empreendedor que está começando, assina um contrato com uma grande empresa, você sai do dia para a noite, tipo, sei lá, 10 quilos de vidro para 1 tonelada, sei lá, a menor ideia de tamanho, tá? Tô aqui inventando. Mas para vocês, não fazia diferença o tamanho, o peso ainda, era mais o serviço. Eles foram testando com vocês ali na aceleradora para vocês terem tamanho. Agora eu entendo que você está indo para software, mas no começo você tinha o hardware para fazer. A gente vai manter os dois, né? A gente não é que a gente vai sair. É como se fosse numa fábrica, né? Numa indústria, você tem distribuição direta e indireta. Sim. Né? Putz, você faz a distribuição direta onde faz sentido, o resto você executa com distribuição indireta. Né? Logística é você pegar a logística atual, por isso que eu falo dos profissionais de logística. Se a gente pega essa galera que pensa logística, vai ter tanto formato da gente coletar na fonte. A gente já desenvolveu mais de 5 displays diferentes para coletar material na fonte. Tem um material que é aquele shrink da latinha, o plástico, o plástico mole da latinha. Esse material, ele polui pra caramba, porque a galera tira esse negócio e joga em qualquer lugar. Ainda mais na época de carnaval, é super complexo esse material. E a gente desenvolveu um compactador para, quando você já coloca ele na geladeira, já compactar ali. Né? Então, é um exemplo só, mas assim, são coisas que parecem simples, mas fazem uma diferença gigante para você garantir material separado na fonte. Sim, que é o maior desafio. A fonte tinha que se engajar com você. Então, assim, tem um potencial para inventores, que eu falo, né? Então, assim, se a gente que não é inventor já inventou mais de 5, imagina quem é inventor, né? De como fazer as pessoas separarem na fonte. A gente desenvolveu um separador de copo de papel, para reciclar o copo de papel. Né? E qual o problema do copo de papel? Que as pessoas jogam um monte de coisa dentro e jogam naqueles tubinhos, fica tudo só que cheio de rejeito, cheio de contaminante.
Então a gente desenvolveu um para coletar o plástico. Olha, eu já Não tem problema. Desculpa aí. Não é a primeira vez hoje, a gente já derramou. Já derramei café. Olha, eu fui quase de Tudo propósito. certo. Mas para coletar esse copo estaqueado, né? Ou seja, você joga o material fora antes, sai num tubo que ele vai ser estaqueado limpo ou vazio, para você coletar ele vazio, já separado na fonte. Então, umas inovações assim simples, se você for pensar, mas que fazem uma diferença gigante para a reciclagem. E, assim, e uma coisa que eu fiquei curioso nesse plano de crescimento, uma coisa que assim, você resolve hoje um problema social, dando um emprego pro cara que é catador de lixo, ou é Em condições inviáveis. ou é carroceiro, enfim, né? Ele passa a ter uma CLT com você aqui em São Paulo. Nesse crescimento via software, como você pensa em garantir que esse contrato também é bacana pro cara que é o coletor lá em Rio Branco, no Acre? Como que se é possível, talvez não seja também. Não, tá? perfeito. Qual que é a visão, então? Imagina que uma cooperativa hoje recebe 50 toneladas por mês e tira lá R$400 cada pessoa. Certo. Esse é o status quo. Imagina amanhã essa mesma cooperativa começar a receber um monte de material separado de graça. Tá. Então não tem que pagar ninguém. O material já vai chegar separado, pegar e prensar, não precisa nem triar o material. Até o custo dela já cai. Porque tinha alguém que fazia triagem lá também para poder vender para agora vai ter que ficar prensando. Cooperativa deveria prensar material, eles deveriam ser pontos de concentração logístico, né? Sim. Para não dizer beneficiadores, porque ainda é possível beneficiar ainda melhor do que só coisas. prensar. Uhum. Mas assim, não vou entrar nesse mérito. Mas só se eles recebem o material já triado, já limpinho, bonitinho, porque cada um fez a sua parte em casa, né? Chega, prensa, vende. Eles concentram e vende, concentra e vende. A parte de triagem, que é a parte mais dura, fedida, né? Então, assim, tem alguns mitos, Sim. né, que muita gente defende, que é a lavar as embalagens para deixar na reciclagem. Isso não é obrigatório, tá? E, tecnicamente, não deveria acontecer. Ah, é? Porque todo o material já vai ser lavado. Você está gastando água 2 vezes. Toda usina de reciclagem já lava os materiais. Olha, né? didn't know. Não Só sabia que... disso. Não, tem mais coisa importante. Tá Mas, vendo? assim, É muito mito nesse mercado. Eu só acho que mesmo, muita dificuldade se você de não entender. lavar um Tetra Pak de leite, ele vai feder tanto. O cheiro é muito ruim. É Porque isso. em pouco tempo ele já vai estar podre, o resto lá dentro. Né? E é indigno para você ter que alguém encostar no seu lixo, né, podre. Isso. É indigno. Assim, então, assim, se a gente não tiver um olhar para as pessoas e pensar economicamente como resolver isso, de forma estruturante, né, a gente vai continuar achando que tá tudo bem ter carroceiro e vai achar bonito fazer filme de carroceiro, gastar 10 milhões na Globo para colocar um cooperado que ganha R$400. É. Tá errado. A Complicado. gente não tem... Então, eu acho. passa um pouco por profissionalizar as cooperativas Brasil afora. Não, e fazer um Suponho. mercado. Um mercado que Fazer todo um mundo mercado. ganha para todos os lados. Geração. A gente está com muito treinamento em cooperativa, a gente doa prensa, doa coisa e tal, mas não tem material. Não tem material. Sem material, não se vende material. Então, seu maior desafio é gerar material. O maior desafio do Brasil é gerar material. Né? O maior desafio do Brasil é gerar material pela lei, que as empresas têm que cumprir, e para garantir a renda desse pessoal. Então, se eu consigo fazer mais geração de material e que ele chegue pronto, sem custo, Sim. não adianta também eu chegar para a cooperativa, ó, tá aqui, mas eu vou te cobrar. Porra, meu, o cara já não ganha, você ainda vai cobrar do cara. Sim. Né? Até, mais uma coisa, não faz sentido na minha cabeça. Né? Mas, de qualquer forma, se você consegue fazer isso e entregar 5 vezes mais, saindo de 2% para 10% a reciclagem, É um bom. é um negócio. São empreendedores. Você traz eles para um nível que você já pode... Ah, mas R$2.000 é pouco. Pô, e 400? Não, e aí tem os Sim. benefícios também do governo, que também presta mal esse serviço. Enfim, você tem vários outros pontos aí de alívio, além da geração de emprego. De qualidade. Mas deixa eu saber um pouco de números, que eu não tenho muita noção. O tamanho que vocês estão hoje, tamanho de equipe, como é que vocês estão? Hoje a gente tem 28 funcionários, né? Grande parte disso na rua, operando e tudo mais e tal. Temos uma operação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Tá. Né? Rio de Janeiro e Brasília focado totalmente no vidro. São Paulo, sim, tá mais aberto. E aí vem um pouco de como que funciona, porque a gente tem hoje 7 clientes diretos, né? E quando entra um cliente, a gente reduz a conta do anterior.
Então, a sinergia é importante. Porque Sim. uma mineração urbana é interessante, Então tem um né? volume É, ainda. é um processo, né? Pronto. Se for no bar... Se sei lá. você, exatamente. Se você introduz os outros itens, né? Você traz mais material. E o material, de certa forma, apesar de os quilos serem menos, né? Mas com maior valor agregado para o mercado. Então, o interessante é isso. Poxa, se for mais econômico, você fala assim, então abre mais. Então vamos para mais lugares, vamos expandir. E aos poucos a gente vai expandindo isso. Como a gente vem de ano de pandemia e vem desenvolvendo essa tecnologia de consumidor, que a gente acredita, imagina, 85% dos recicláveis está na mão do consumidor. Então, o B2B, ele tem uma restrição. A gente tem 98% para crescer, mas assim, o B2B, ele é restrito, né, em termos de embalagem de pós-consumo. O volume. E o maior desafio das indústrias é coletar o que está na mão do consumidor. Então, por isso que a gente acredita muito em evoluir bastante o modelo, em testar, estressar o modelo, ver se é friendly, ver se o cara continua, ele usa uma vez, mas continua usando e tudo mais e tal, pra gente falar, porra, legal, agora tem uma solução que a gente consegue expandir nacional, uma solução que a gente consegue expandir internacional, porque ela é software. Interessante. Uma curiosidade, só para não esquecer que você falou de outra curiosidade. Vocês estão morando em São Paulo? Tá morando em São Paulo também aqui? Eu tô indo em BH. BH Vai e e volta. vai e volta. Vocês separam recicláveis? Então, Pergunta boa, hein? meu prédio aqui em São Paulo misturava, eu ficava indignada. Mas em BH, o condomínio separa. Separa. É. O prédio separa. Eu não separo em casa, separa lá embaixo. O pessoal faz. Você já faz separado. É. O que acontece aqui em São Paulo? Olha Quer dizer, eu aqui. separo reciclável de não reciclável. Perfeito. E é vidro, papelão também. Exato. Só. Aqui em São Paulo, pasmem, não é notícia nova, mas ninguém sabe, que o vidro, os recicláveis, né, que é muito pouco que a gente separa, se você olhar os quilos e tal versus o que a gente gera, vão para 2 centrais mecanizadas, né? Uma na Zona Oeste e uma na Zona Sul. Essas centrais mecanizadas, desenvolvidas em 2014 pela prefeitura, separam tudo, é lindo. Né? Você vai lá, é um monstro, né? Separa PET colorida, PET branca, papelão, papel branco e tudo mais e tal. E o vidro passa por toda esteira e vai para o rejeito e vai para o aterro. Tudo que o São Paulistano separa de vidro vai para o aterro. Tem, na Oeste ainda tem uma prévia de o que é garrafa... como se fala? Que não quebrada, né? Que o compactador que pegou... Você já foi lá oferecer serviço? Mas é que você reinvestir agora, né? Ele já tem os custos e tudo mais e tal. É caro. A gente fez participando dessas discussões. É um budget, não é baixo, para você transformar isso. Mas, assim, tem que acontecer. Caramba, então 100% do vidro de São Paulo, mesmo quem separa em casa... Vamos falar em 70, não, sim, porque grande parte. tem parte que vai para as cooperativas também, né? Existem 21 cooperativas que recebem um pouco de material reciclado, mas a grande parte vai para as 2 mecanizadas. Então, a maior parte, vamos falar... Só para a gente não errar na generalização. Mas a maior parte do vidro separado pelos paulistanos está indo para o aterro sanitário. Então, daí que na Câmara dos Vereadores foi criado um GT do vidro, né? Foi a vereadora Soninha que criou na época para achar formas de interceptar esse vidro antes, que é um absurdo isso, porque ela fazia todo o advocacy para tentar que o município investisse na triagem do vidro. Caramba. E depois se reformar essas usinas não é simples, não é barato e tal, mas começou a chamar quem fazia, a gente faz parte desse GT do vidro, a Green Mining foi chamada também e tal, com várias outras startups e tal, bem legais, a Soma Mais, Molécula, tem uma turma boa aí, engajada em buscar formas, né? Que fazem tudo. A Soma, da Cláudia. Legal. Cláudia, também queremos você aqui. Boa. E aí, a gente tem olhado para isso, como intervir mais no vidro, para o vidro não ir parar no aterro. Porque as pessoas separam achando que tá tudo bem. Mas ninguém falou para elas que esse vidro não tá indo pro aterro. Até porque se falar, eles vão jogar no lixo comum, né? Não que seja ruim, mas você perde aquela confiança, né? E perde exatamente por não ter a coleta correta. E assim, ninguém sabe que não tem a coleta correta. Calma, que eu tava só voltando aqui. Então, quando que nasceu o Green Mine, oficialmente, o ano? Novembro de 2018. Então, 2018. Finalzinho de 2018. Vocês estão com 28 funcionários hoje, é isso? Vocês tiveram investimento, são 3 sócios. A gente teve, então, por participar do programa de aceleração da Ambev, a gente fez parte do programa, do primeiro, chama de cohort, primeiro grupo, né? Que é internacional. Então, eles têm o programa nacional, o programa internacional. A gente fez parte desse programa internacional. Foram 3
startups. A Molécula fez parte, o Rodrigão da Molécula. Legal. A RSU Brasil também, uma outra startup Sim. bem legal. Tem que conhecer o Rodrigo. A RSU é Rodrigo, vem reciclagem também. de óleo, né? Se eu não me engano, né? Oi? A RSU é A óleo. RSU, ela é CDR. Ela faz um processo muito interessante de CDR para resolver o problema de aterros. É bem legal, bem legal. Vale a pena trazer também. Então vamos, gente, Werner, faz a finíssimo. lista. Tamo aí. Boa. E aí, Werner. lá a gente recebe, né? Então, a gente recebeu $100 mil para tirar a nossa ideia... Doação, grant. Grant. Legal. Né, Tá. doação. Para tirar a nossa ideia do papel e executar. Então, a gente executou nosso primeiro hub na Vila Olímpia, né? E aí que foi bacana, porque, assim, em pouco tempo você já começa a ver número e a reciclagem é legal nisso. Olha eu já... Não, vem, Não, tá mas tudo tá bom, certo. tá A bom. voz é boa, a voz é de radialista, tá tudo certo. A reciclagem, todo dia a gente está fazendo diferença. Isso é animal. Porque a gente coletando 5 toneladas, 5 mil quilos por dia, A né? conta é boa, né? O número é bom. Cara, a gente está tirando 5 mil toneladas de areia a menos sendo explorada no meio ambiente. São 2,5 toneladas de CO2 a menos no meio ambiente que você vai emitir porque você vai conseguir reciclar, gerando emprego. Então, assim, todo dia a gente está fazendo, tá evoluindo esse muito número, né? Quando a gente saiu em 15 dias de operação, né, a gente exatamente foi chamado e falou assim, cara, como que a gente faz para ter 2 mil desses aqui no Brasil inteiro? Porque faz muito sentido. Entendeu? Pô, Muito tá trazendo massa. uma quantidade, tem um custo interessante. Pô, faz sentido. Tem mês que fica pra cima, tem mês que fica pra baixo, tá? Não tô dizendo que é tudo lindas maravilhas, então, eu pra queria também saber não achar que, poxa, é matemática, né? Mas tem desafios. Exatamente como a gente falou da pandemia, desafio das metas e tal, é super complexo quando você não tem material disponível separado, né? Nem sendo consumido, né? Sim. Mas o fato faz tanto sentido que, poxa, se você estrutura um modelo desse e aí traz sinergia para quem trabalha com vidro, para quem trabalha com PET, para quem trabalha com o outro plástico rígido, plástico mole e tal, poxa, todo mundo isso aqui bancando esse custo, cara, ficou barato no final das contas. Né? Sim. Porque a mineração urbana, eu falo da mineração mais uma vez, porque a jazida de petróleo, você vai lá, descobre aquela jazida e extrai tudo que tem dali, né? O meio urbano, se você tem aquele raio de atuação, 2 km de raio, então 4 km aí de diâmetro e tal, que você sai coletando, sai buscando esse material e tudo mais e tal, você vai lá, você vai ficar minerando ali, só que todo dia, porque é uma mina que nunca exaure. Claro. Nunca para de Você ser tá gerado consumindo resíduo. todo dia. Exato. Mas calma, só pra fechar. Então, vocês tiveram esse grant 100K e depois, tudo operação. Tudo operação. Vocês nunca trouxeram outro recurso. Não, a gente depois virou contrato, vamos dizer assim, né? Então foi contratado, foi expandindo para outros lugares Legal. e tal. Então, novos vocês conseguiram com clientes. caixa de vocês mesmo ir crescendo. Exatamente, porque como o nosso modelo de negócio, ele, assim, é até esquisito falar de startup e tudo mais, mas como a gente promoveu um modelo com FII, né, garantido, a gente não tem burn rate. Porque ou o cara contrata ou não contrata. Ou a gente zera, ou tem contrato com FII, né? Entendi. Todo o FII a gente reinveste, principalmente em tecnologia. Uhum. Foi daí que a gente desenvolveu todo o sistema, a gente desenvolveu o próprio, né? Então, esse novo sistema B2C, todo próprio. Então, assim, os programadores são muito bons, a gente desenvolveu várias tecnologias. Hoje, no sistema do Pão de Açúcar, a gente consegue ter volumetria. Então, eu não preciso ficar coletando lá todo dia 2 latinhas, 2 garrafinhas e coisas assim. Né? Eu espero chegar em 80%, aí eu vou lá e faço a coleta eficiente. Uhum. Então, a gente busca investir em eficiência, tudo com desenvolvimento próprio, né? E reinvestindo o que a gente está fazendo, porque a gente vislumbra um crescimento muito bom, visto que tem obrigação de fazer, faz sentido financeiramente, a gente tem modelagens e propostas de modelagem voltada para consumidor, voltada para o B2B e tal, que fazem sentido, né? Então, assim, putz, você fala assim, pô, mas tá meio louco o que você tá falando. Não, pô, tem algum raciocínio aqui por trás, né? Sim. Pelo menos. Então, a gente vem evoluindo nisso e tem muita oportunidade já mapeada, muita coisa. E o bacana de estar também trabalhando com isso é que, assim, muita coisa nova acaba aparecendo e muita parceria, né? Nossa, assim, a quantidade de gente para executar vários parceiros para trabalhar. A gente fez parceria com a Lube para contratar os catadores, né, no começo. Que legal. Então, uma parceria muito legal com a Vitacom, que cedeu um espaço pra gente, foram fantásticos. O Pão de Açúcar, que já falamos, estamos falando de outros... Rodrigo, tô gostando de ver, assim, a planejamento 2021, pandemia, tá bom. Qual que é o próximo desafio aí? Qual que é a próxima meta que vocês estão de olho? Cara, a gente está num momento em que consumidor é um bicho diferente, né?
O consumidor, você tem que falar com ele, você tem que estar perto dele. A história do hábito, né? E aí, só que, exatamente, você tem que estar falando com ele, olha, baixa o meu aplicativo, vê isso aqui e tudo mais e tal. E para falar com o consumidor, você tem que investir, né? Então, a gente está olhando muito para uma série de captação Vocês agora. vão captar. Boa. O que aconteceu? Foi muito legal, foi, mais uma vez, orgânico, né? Veio gente, family office ou mesmo fundos, querer conversar, falei, poxa... Porque eles querem investir nesse tipo de negócio, mesmo sem olhar financeiro Quero ainda. fazer parte. Quer fazer né? parte desse tipo de Angel. Pô, quero fazer parte desse negócio. Né? E a gente não estava estruturado ainda para falar, putz, não, me dá R$1, me dá R$2, me dá R$2.000. A gente não sabia. Quanto que Cara, vale o negócio? o negócio está andando, né? Mas a gente vê que agora a gente tem clareza para o que a gente vai usar. Porque não adianta Legal. você fazer uma captação e deixar o dinheiro no banco. Não é essa interessante. E a gente... E foi um momento de aprendizado, óbvio, né? Tudo é um aprendizado. Eu acho que você vai pivotando e a inteligência de uma startup vai ser conseguir pilotar e não ficar... não, vou ficar aqui com o meu formatinho inicial e tudo mais. Não, pô, você tem formatos novos, tem formas novas. Você entender o que tem oportunidades novas, você evolui, você cresce e tudo mais. E é isso que a gente vem fazendo. A gente vem olhando para novos formatos também, que agregam, não deixando o anterior, mas que agregando nesses novos, entendendo que é um momento em que, para a expansão, tem que ter uma parte de comunicação muito forte, garantir sistemas com SLA, ou seja, nível de serviço bom para os consumidores, porque você deixou seu registro lá e não foi retirado, você viu lá, porque você rastreia até chegar na usina, na palma da sua mão. Tá. Confiabilidade 100%. Né? Então, se você não tiver essa segurança, se a gente não conseguir prover isso, vai embora, o aplicativo morre. Então, essa plataforma morre. Então, a gente quer ter muita segurança, muita robustez ali, e a partir dali comunicar. E aí você tem que investir. É marketing e software, é aí que o dinheiro vai quando vier a rodada de captação no futuro muito próximo. E ainda queremos o dinheiro de marketing das grandes empresas que querem contar essa história direito. E vão estar no aplicativo. A gente já fechou algumas, mas assim, elas vão estar no aplicativo, você vai estar lá. Isso é importante, né? As marcas, elas têm um papel fundamental. Porque você consegue colocar a sua marca no meu aplicativo para que você devolva as suas embalagens, ou seja, você está realmente retornando aquilo que você quer e você ganha pontos multiplicadores, ou seja, se você ganhava 5 pontos para um copinho, se você devolver o copinho da marca X, você vai ganhar 50 pontos. Incrível. Então, você vai ser recompensado melhor para pagar suas contas ou para ter seus descontos e tudo mais, porque aquela marca faz parte do processo. E é legal porque você tem todo um mapeamento de onde está o material, para onde vai esse material, consigo recuperar esse material. Então, você consegue ter isso muito mais claro para garantir mais volumes na sua produção. Mas, quando você precisa de por material. enquanto, o aplicativo, se eu não entende mal, tem o do coletor, que ele usa para trabalhar no dia a dia, e tem um dashboard, eu suponho, da empresa que contratou você para que ela acompanhe a destinação de cada um dos resíduos, ou a origem de cada um dos resíduos, no caso. É isso? São as duas interfaces ou funções que tem aplicativo hoje? Ou tem aplicativo para consumidor final também? Baixa aí. É? Green Mining. Green Mining, aí vou sim. baixar. Brincadeira. Não, pode Não. baixar mesmo. Eu ia. Não, pô, fala Eu sou baixar mesmo, o povo tá ouvindo aí, ó. Eu sou a baixar, moça pode da baixar. tecnologia. Ele tá disponível, Tá. né? Então vocês já podem ir aí se atualizando, vendo Boa. como é que vai funcionar. Quando você for falar assim, vou mandar o meu imaterial e tal, ele vai falar, seu CEP ainda não tá lá. Então ele não está operacional. Mas ele está Entendi. disponível para conhecer e tudo mais e tal. A gente tem vindo mostrando para algumas pessoas, é muito mais fácil já deixar ele Pro- aberto. E é pro dono de bar, é pra esse cara. Não? Consumidor, para O você. consumidor Pra mim? final, Pra você. Caramba, mas Pra fazer como meus vai ser isso? pontinhos e trocar depois pra energia da minha casa. Não vamos contar, vamos deixar o pessoal baixar e ver lá o que então. é. Mas tem os pontinhos dele, tem o pontinho do condomínio, né? Boa. Tá. Depois vão entrar os benefícios que ainda não estão lá e tal, mas você já pode se Entendi, cara. acostumar a ver. Achei que fosse mais futuro essa. Mas se tiver já um coletor futuro passando... é hoje, né? É hoje. Passando na minha região, já posso Vale. colocar a minha casa, enfim, já Então, posso colocar ali. O que vai acontecer, só para você entender? Tem lá os sacos, né? Saco só de vidro, só de PET, a gente pede pelo menos 20 embalagens de cada tipo. Tá. E você vai disponibilizar, deixar no teu condomínio, né? Às vezes pode ter uma lixeira da Green Mining lá, a gente deixa no teu condomínio lá e tal, para você colocar lá. A gente vai saber que o material é seu, porque você já avisou que o material tá lá. No mínimo 48 horas a gente passa para pegar, então vai entrar na nossa roteirização automática. A gente vai conferir esse material e vai pontuar para você. Tá. O que vai acontecer hoje? Quando você fala assim, estou disponibilizando um saco de PET, né? Você vai receber a informação que o seu CEP não está cadastrado porque o aplicativo não está operacional. Entendi. Mas assim que tiver... Entendi. Pô, eu moro em Pinheiros, tem um monte de cliente seu lá em volta, já tá tipo, vai ser quase dos primeiros. já tá na boca do gol aí. Tem Não, 4 e tem bairros garrafa pra buscar lá, hein? Não, tem não, agora. Enchemos a cara na pandemia. Boa. Ó, Rodrigo, a gente tá caminhando aí pro horário, e aí eu acho que eu queria, assim,
obrigada pelo menos pela essa aula desse mercado, que eu acho que é um mercado confuso mesmo, às vezes, para as pessoas entenderem, porque tem uma cadeia complexa e várias oportunidades de empreender para quem gosta desses desafios. Então, obrigada primeiro por isso. E eu acho que vale, assim, não sei se tem algum aprendizado, alguma dica, alguma coisa muito específica desse universo que você acha que vale ficar no ar, já que eu acho que é um mercado que tem muito brasileiro olhando, assim, os empreendedores de impacto se interessam por esse assunto. Tem algum aprendizado, alguma coisa? Estou te pegando no pulo aqui. Que tenha que falar, putz, aprende isso, não erra aqui, ou vigia aqui, porque é um lugar desafiador mesmo por esse setor. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Sempre bom conversar, debater sobre o assunto, né? E trazer os conceitos. Eu acho que a parte complexa é que tem bastante questão técnica, até de regulação, de tipo de materiais e tal. É importante buscar um background, né? Para entender o funcionamento o que é lixo, né, o que é resíduo, o que é cada coisa e tal. Então, isso é uma dica importante, né? Buscar conhecimento. Eu sou o cara que adoro estudar, adoro ouvir palestras e tal. Então, acho que é um negócio que vale a pena tá perto. Mas, se fosse falar uma sugestão, a palavra-chave é cooperação. Legal. Neste mercado, neste setor, não adianta querer fazer sozinho, né? Querer fazer sozinho não vai dar certo, porque ele depende de muita gente operando junto. Ele depende de vários atores importantes. E é interessante porque tem vários atores que têm a sua necessidade própria. E elas se casam, elas se falam. Se a gente conseguir ter um mapa mental, ou mapa escrito que seja, mas de todos esses atores, né? Tem aquele ator que precisa disso, aquele ator que precisa daquilo. Cara, e se a gente consegue conectar isso daqui, fazer esses atores dançarem legais de forma harmônica, né? E aí você tem uma cooperação muito bacana acontecendo. Esse projeto Green Mining, Ambev, Pão de Açúcar, são 3 atores aí atuando, fechando um ciclo super bacana. Estamos trabalhando agora Ambev, The Inc., Val Group, Green Mining também fechando, Ibema, X, Green Mining, Muito spoiler, né? E ganhando dinheiro com lixo. Eu preciso reforçar essa informação que é muito legal. Minerando lixo e pagando as contas. Isso é muito legal. Resíduos, recursos. Muito legal. Animal, parabéns. Obrigado de novo. E, bom, daqui a um ano a gente fala de novo. Quero ver. Porra, vai ser já bom vai demais. estar outro bicho que tá crescendo. Pô, massa demais. Parabéns. Legal, tem bastante case para falar. Mas, pessoal, quem ouviu, quem assistiu, bom, quiser indicar alguém para estar aqui com a gente, indique no YouTube, no e-mail, enfim, fica à vontade. Espero que tenham gostado da conversa. Nos conta depois também o que acharam. E muito obrigado. Até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigada.